Era o verão de 1789. Uma nação à beira do colapso. Um povo faminto, humilhado e furioso. Um rei que festejava enquanto seu reino pegava fogo. O que estava prestes a acontecer não seria apenas uma revolta. Seria a ruptura mais profunda da história moderna. O momento em que o mundo antigo morreu e o mundo novo, ainda sem nome, começou a nascer. Bem-vindo à Revolução Francesa. Para entender o que explodiu em 1789, precisamos entender o que existia antes. A França do século XVIII era uma sociedade dividida em 3 ordens, os chamados 3 estados. No topo, o clero. Logo abaixo, a nobreza. E no terceiro estado, todos os demais. Burgueses, artesãos, camponeses. Quase 97% da população. Esses 97% sustentavam o país inteiro com seus impostos, seu trabalho, seu suor, enquanto a nobreza e o clero eram praticamente isentos de tributação. O rei Luís XVI reinava em Versalhes, um palácio tão extravagante que custava uma fortuna só para existir. Bailes, banquetes, roupas bordadas a ouro, enquanto em Paris e no campo o pão estava acabando. O inverno de 1788 havia sido brutal. As colheitas falharam. O preço do pão, o alimento básico da maioria dos franceses, disparou. Famílias inteiras passavam dias sem comer. E a coroa estava falida. Anos financiando guerras, inclusive a independência dos Estados Unidos, havia esvaziado os cofres reais. Luís XVI precisava desesperadamente de dinheiro. Mas para reformar os impostos, ele precisava convocar uma assembleia que não se reunia há 175 anos. Essa decisão, que parecia uma solução, abriu a caixa de Pandora. Em maio de 1789, os representantes dos 3 estados chegaram a Versalhes e logo de cara um conflito explodiu. Como votar? Por estado, o que dava poder igual ao clero e à nobreza, colocando o terceiro estado em minoria permanente? Ou por cabeça, onde a maioria numérica finalmente falaria? O terceiro estado se recusou a aceitar as regras antigas. Em junho de 1789, seus representantes fizeram algo radical. Declararam-se uma Assembleia Nacional. Afirmaram que não representavam um estamento, representavam a nação francesa inteira. Luís XVI tentou bloqueá-los, mandou fechar a sala onde se reuniam. E o que fizeram esses homens? Foram para uma quadra de tênis. Ali, no dia 20 de junho de 1789, fizeram o famoso juramento do jogo da pela. Prometeram solenemente que não se dispersariam até dar à França uma constituição. Era uma desafinança direta ao poder absoluto do rei. O cheiro de pólvora estava no ar. Dias depois, rumores de que o rei estava reunindo tropas para dissolver a Assembleia à força chegaram às ruas de Paris. A cidade entrou em pânico. Barricadas foram erguidas. A população começou a se armar. E então veio o dia 14 de julho de 1789. A Bastilha era uma fortaleza medieval, no coração de Paris. Prisão, símbolo do poder absoluto e, mais importante naquele momento, depósito de armas e pólvora. Naquela manhã, uma multidão de milhares de parisienses marchou em direção à fortaleza. Após horas de negociação e confronto, a guarnição cedeu. A Bastilha caiu. Havia apenas 7 prisioneiros dentro. Mas isso não importava. O que importava era o símbolo. O povo havia tomado uma fortaleza do rei. A tirania tinha um endereço. E esse endereço acabava de ser demolido tijolo por tijolo. A notícia se espalhou pela França como um incêndio. Em cidades e vilarejos por todo o país, o povo se levantou.
Senhorios foram expulsos. Cartórios onde ficavam os registros das dívidas dos camponeses foram queimados. Era o que os historiadores chamam de Grande Medo. Semanas de agitação que varreram o campo francês. Na Assembleia Nacional, os nobres, aterrorizados, começaram a renunciar a seus privilégios. Na noite de 4 de agosto de 1789, numa sessão histórica, a Assembleia aboliu o sistema feudal. Séculos de privilégios desmoronaram em uma noite. Em 26 de agosto de 1789, a Assembleia Nacional aprovou a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Eram 17 artigos que abalaram o mundo. Os homens nascem e permanecem livres e iguais em direitos. Pela primeira vez na história, um governo declarava formalmente que a soberania não vinha de Deus, nem do sangue real. Vinha do povo. Liberdade, igualdade, fraternidade. Esses 3 valores, que pareciam abstratos, tornaram-se a senha de uma nova era. Influenciariam revoluções na América Latina, nos Estados Unidos, na Europa inteira. Ecoam até hoje em constituições ao redor do mundo. Mas o caminho da teoria à prática seria ensopado em sangue. Luís XVI aceitou, relutante, tornar-se um rei constitucional, mas nunca abraçou verdadeiramente a revolução. Nos bastidores, negociava com potências estrangeiras e buscava escapar. Em junho de 1791, ele e a família real tentaram fugir do país disfarçados. Foram reconhecidos e capturados em Varennes, perto da fronteira. Devolvidos a Paris em humilhação total. A confiança estava destruída. Enquanto isso, a guerra varria a Europa. A Áustria e Prússia, assustadas com a revolução que poderia contaminar seus próprios povos, invadiram a França. Dentro do país, o medo de traição interna crescia. Em agosto de 1792, multidões invadiram o Palácio das Tulherias. A família real foi presa. A monarquia estava, na prática, acabada. Em setembro, tribunais populares julgaram e executaram mais de 1000 prisioneiros suspeitos de traição. Era o começo do que viria a seguir. Em janeiro de 1793, Luís XVI subiu ao cadafalso. A guilhotina, essa máquina igualitária da morte, que matava nobres e plebeus com a mesma lâmina, desceu. O rei estava morto. Meses depois, Maria Antonieta seguiu o mesmo caminho. Com o rei morto e a Europa em guerra contra a França, o governo revolucionário radicalizou. O poder concentrou-se no Comitê de Salvação Pública, liderado por um homem que se tornaria o símbolo do terror e do fanatismo revolucionário, Maximilien Robespierre. Advogado rigoroso, incorruptível, obcecado com virtude e com a ideia de que a República só sobreviveria purificada de seus inimigos, Robespierre acreditava que o terror era necessário. O terror nada mais é do que a justiça rápida, severa e inflexível. Entre setembro de 1793 e julho de 1794, o que ficou conhecido como o Reino do Terror matou entre 17.000 e 40.000 pessoas, dependendo de como você conta. Nobres, clérigos, mas também revolucionários moderados, antigos aliados, pessoas denunciadas por vizinhos por suspeita. Nos anos seguintes, a França oscilou entre instabilidade e tentativas de normalização.
O diretório, governo de 5 homens que assumiu o poder após Termidor, era fraco, corrupto e incapaz de resolver os problemas do país. A guerra continuava. A economia estava em frangalhos. O povo estava exausto. E foi nesse vácuo que surgiu um jovem general corso, de fala rápida e ambição sem limites. Napoleão Bonaparte. Em novembro de 1799, 18 Brumário, no calendário revolucionário, Napoleão deu um golpe de Estado. O diretório foi dissolvido. Um novo regime, o consulado, tomou o poder. Com Napoleão como primeiro cônsul, depois cônsul vitalício, depois imperador. A República havia virado um império. Era o fim da Revolução. Ou seria apenas sua transformação em algo que cruzaria o mundo inteiro com exércitos e código civil? A Revolução Francesa durou pouco mais de uma década, mas seu impacto ressoou por séculos. Ela aboliu o feudalismo, estabeleceu os direitos do homem como princípio universal, mostrou que o povo podia derrubar reis, separou igreja e Estado, criou a ideia moderna de cidadania. Seus ideais, liberdade, igualdade, fraternidade, tornaram-se a linguagem das revoluções seguintes, na América Latina, no Caribe, na Europa de 1848, no século XX. Mas a Revolução também nos deixou lições mais sombrias. Ela mostrou como movimentos nascidos da justiça podem se tornar máquinas de opressão. Como o medo pode transformar libertadores em tiranos. Como a busca pela pureza ideológica pode devorar a própria causa que defende. A Revolução Francesa não foi boa nem má. Foi humana, em toda a grandeza e horror que essa palavra carrega. Ela quebrou um mundo que parecia eterno e abriu espaço para o nosso. Talvez a pergunta que ela deixe para nós, séculos depois, não seja apenas o que aconteceu, mas o que faríamos se estivéssemos lá. E o que estamos construindo agora?